Ô Jurema, ô Jurema, sua flecha caiu serena, Jurema, dentro deste congá. Ô Jurema, ô Jurema, sua flecha caiu serena, Jurema, dentro deste congá. Quando você escuta alguém falar de povos indígenas, o que você imagina? Por conta do preconceito é comum pensar que os povos originários possuem o estereótipo de pessoas que vivem em florestas, se mantendo apenas de pesca e caça, sem conviver em uma sociedade tida como moderna. A consequência desse tipo de pensamento é o fato de que os povos indígenas acabam tendo sua sabedoria negada e escondida. Todavia, não é isso que acontece na vida dos tabajaras de Periperi, que possuem uma participação ativa na sociedade periperiense, produzindo seu artesanato, ensinando novas formas de pensar, e como a usufruir da natureza de forma sustentável, trabalhando no mercado regional impulsionando a economia na cidade sendo bem mais do que as preconcepções comuns e preconceituosas nos levam a pensar. Tabajara hoje, para mim, significa luta, significa viver, passar por cima de todos os desgastes que nós enfrentamos, todos os sofrimentos, as mortes, toda essa batalha. E hoje, Tabajara no Piauí se divide em muitos movimentos, né? Porque nós somos Tabajara e Pique, da zona rural de Piripiri. E tem os Tabajara de Piripiri, que são Tabajara de Itacoatiá, Tabajara de Tuns, são vários movimentos, é núcleo, né? Mas ser Tabajara, para nós, significa orgulho e sangue vivo na vida. Esse relato audiovisual é para isso. Para irmos além do preconcebido e adquirirmos um senso mais aprofundado do que significa ser um tabajara. Vem com a gente! O nome Tabajara significa dono da casa. Segundo o professor Rodolfo de Souza Pereira, uma vez estando em solo piauiense, vindos do Ceará, os tabajaras foram acolhidos por outros indígenas no litoral deste estado. Da Mata Feia de Viçosa no Ceará, eles passaram a morar numa casa de palha, perto de um pé de cajueiro, relata o cacique José Guilherme, uma das lideranças indígenas de Periperi. Ele relatou também que aos 8 anos de idade entrou no Piauí pelo povoado Brejinho, em Parnaíba a 338 quilômetros de Teresina, junto com a família, vindo do Ceará. Esse índio tabajara, natural da Serra da Ibiapaba, saiu em busca de melhores condições de vida. O povo branco quis caçar nós. Minha bisavó e minha mãe foram pegas a dente de cachorro, relembra o cacique. Obviamente que antes da chegada do cacique Zé Guilherme em Periperi, outros indígenas já haviam migrado do Ceará para cá, relata o professor Rodolfo. Isso ocorreu em meados da década de 1930 com a fuga da seca. Os tabajaras possuem uma história muito rica. Para se ter ideia da importância dessa etnia para a história brasileira, podemos citar o fato destes no século XVI terem se aliado aos colonizadores portugueses na capitania de Pernambuco, além de terem ajudado a fundar o que viria a ser a capitania da Paraíba. Como o relacionamento dos tabajaras com os portugueses se deu de forma pacífica, foi uma das primeiras tribos a se miscigenar e, portanto, foi uma das primeiras a desaparecer. O que tem do comer do mundo, aí esse sangue vem vindo. Vem mudando, mas aí que tinha com muita cor, cabelo, o sangue tá fraco. Olha, eu já peguei, vamos supor aqui na minha base, eu peguei da minha avó, Romão, eu já peguei em 8º. Não tá fraco o sangue?
O sangue tá bom de terceiro, quarto. O quarto ainda não tá forte, professor, né? Agora o primeiro, o segundo, o terceiro, que nem era. Meu povo, moço, você via ele bem mesmo. O parecer muito. Mas o sangue fraco diminui muito a feição da gente. Viu? É assim. Uhum. Aí o reconhecimento é isso, a gente vai se entrosando, é assim, não é só chegar, sou índio, não. Eu considero todos nós como índio e fico satisfeito. Feliz que desarme aconteça, porque, olha, falar índio é tão bom, índio aproveita tudo, aproveita as sementes, respeita a natureza. Hoje sabemos que estes encontram-se desde a foz do rio Paraíba, além de territórios em Periperi, Piracuruca e em Lagoa de São Francisco, no Piauí. O professor Marcos Vinícius Pereira Oliveira defende a tese de que os tabajaras, por serem oriundos da Serra da Ibiapaba, jamais se separaram totalmente dos seus vínculos com essa terra. Sendo assim, estes sempre estiveram no entorno da serra, por mais que migrassem para fugir e sobreviver. Para entender onde estão localizados os indígenas em Periperi, o NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígenas do IFPI de Periperi, fez um mapeamento de onde estas famílias se encontram. Vejamos no mapa a seguir. Comecemos pelo que denominamos de Tabajara Tucuns. Esse é um extenso grupo familiar de mais de 100 pessoas, concentrados principalmente no bairro Floresta na zona periurbana de Periperi. Depois temos os Tabajara Ipi, comunidade indígena na zona rural de Periperi que compreende aos povoados Canto da Várzea, Malhadinha e Açude da Baixa. Existe um grupo étnico não declarado que denominamos aqui de Barro. Este é um grupo familiar concentrado na zona rural de Periperi, área conhecida como Pequi, segundo o professor Rodolfo. Nesta área há registro de sítios arqueológicos ainda preservados, num raio de 10 quilômetros do centro urbano, ao que parece ainda não catalogados pelo IFAM. Existe também a evidente presença de animais silvestres como pássaros, veados, tatus, mambira, onça. Tem outro grupo familiar, são os tabajaras colher de pau. Essa é uma designação atribuída a um extenso grupo familiar distribuído no bairro Petecas e no assentamento Nossa Senhora dos Remédios na zona rural de Periperi. Por fim e não menos importante temos os tabajaras Itacoatiara. Essa é uma comunidade que organizou a primeira associação indígena no Piauí. Ela concentra famílias indígenas dos bairros Itacoatiara, Genipapeiro, São João, Bela Vista, Anajás, Floresta, Petecas, Prado e Centro. Esta também possui uma sede terrena no bairro Floresta adquirida com recursos próprios. Economicamente podemos dizer que os tabajaras em Periperi possuem duas fontes de subsistência. Em primeiro lugar temos aqueles que realizam trabalhos urbanos. Mas aqui cabe um destaque especial para a habilidade ímpar dos tabajaras de produzirem produtos artesanais. Pois estes fazem objetos decorativos e utilitários feitos a partir de recursos naturais como a madeira e a carnaúba. Estes últimos comercializados e complementando a renda das famílias. Tem de ter um pouco para contribuir para o outro lado. E o índio não, eu mesmo, eu vou lá no mato de pé, eu trago o tanto que eu puder no ombro, dá de achado. É aquela coisa, uma pá está começando a usar, ir buscar no mato, as sementes, já tem uns, tucum já tem uns, vamos buscar, já vi uns vendendo também, viu? Aproveitando o coco. Aqui nesse trabalho destacaremos duas lideranças, são eles, o pajé Chicão e o cacique José Guilherme. Os tabajaras têm duas formas de liderança, a religiosa na figura do pajé e a política representada pelos caciques. Segundo nos relatou, pajé Chicão, o termo cacique significa pedra garantida, ou seja, o cacique é a fundação da tribo. Ele é uma autoridade material, ao passo que o pajé é a liderança espiritual. O cacique faz o documento e o pajé reza. O pajé também nos explicou que existe uma diferenciação entre as esferas de atuação, no sentido de que o cacique só atua durante o dia, e o pajé atua durante a noite, mas eles não atuam separadamente. Na verdade, eles estão extremamente ligados, pois todas as decisões e ações relacionadas à comunidade e religião têm de ser passadas ao pajé pelo cacique, que só atuam em concordância mútua. Será que vai dar certo, pajé? Eu digo, vou botar aqui nas mãos de Deus e dos índios, que é Tupã. É assim, o cacique ele chega com as coisas, o pajé rezar para dar certo.
Em Periperi existem outras lideranças políticas e religiosas dos Tabajaras. O que é justificável pelo fato de que, como bem mostramos no mapa, estes serem um grupo bastante heterogêneo, onde cada agrupamento acaba por ter uma organização interdependente entre si. Isso é muito importante para a gente. Agora só o que a gente quer é reconhecer mais. Só que eu e o Pajé, nós estamos lutando para não cair a nossa referência. Aí onde nós estamos, é em Deus, para todo lugar nós estamos. Dentre estes podemos citar a cacica Raimunda, honrada com esse título por ser uma das mais velhas, e o cacique Marcos na comunidade Canto da Várzea. No entanto, a figura do cacique José Guilherme ainda é fundamental enquanto liderança que possui o respeito dos demais membros da comunidade, como bem podemos ver nesse vídeo onde os indígenas de Piracuruca recebem o reconhecimento do cacique como irmãos indígenas. Para resgate de memória dos Tabajara, da Serra da Imbiapaba, os povos indígenas do Piauí, cacique Zé Guilherme da Silva está aqui presente, recebendo nossos parentes. E que hoje a gente está fazendo uma consagração a eles e se entrosando para nós ser mais uma comunidade recebida dentro do Piauí. O cacique é a orelha furada e o pajé, ele usa uma frente na boca para identificação de cacique e pajé na terra. Quando você vê uma pessoa com aquela tábua, aquele beição grande, ali é um pajé. O cacique, você vai ver a orelha dele furada. Agora falando da importância da liderança do pajé Chicão, temos com ele um exemplo do ritualismo religioso dos Tabajara de Periperi. O poder espiritual religioso, para os Tabajara, sempre representou o maior dos poderes. O sacerdote da tribo possui um imenso poder de influência e controle da sociedade. A religiosidade do pajé Chicão se demonstra em diversas orações e rituais de cura. Devoto de São Francisco, ele realiza um sincretismo religioso em diversas religiões articulando elementos do cristianismo, umbanda e rituais indígenas. Tupã, o Tupã dos índios, Deus dos índios é Tupã, mesmo Deus. Chama vários nomes, mas tudo é Tupã. Aí ele traz para cá o recado e aí eu vou pedir à natureza para que dê certo, que vá lá, não dê problema, não dê confusão. Além de ter uma experiência com os elementos religiosos da comunidade Tabajara, o pajé também tem o dom de curar quem o procura através de uma reza. Para fazer suas sessões de cura, o pajé realiza uma oração que ele pediu a Deus que o ensinasse com finalidade de ajudar todas as pessoas. O pajé Chicão nos revelou que seu dom veio em sonho, após ele pedir a Deus que o ensinasse uma oração que o fizesse ser instrumento de cura e de união com o mundo divino e o mundo natural. A devoção e o respeito à religiosidade é tão latente que o pajé se tornou devoto de um santo milagreiro que é São Francisco. Até aqui conseguimos falar de muitos elementos culturais dos Tabajaras, mas seria imprudente da nossa parte não falar um pouco da arte dos Tabajaras. Uma das principais características da arte tabajara são as peças artesanais feitas totalmente por materiais de origem natural, extraídos da natureza por eles próprios. Que é o mulungum, que é o mulungum do rei dos índios, que nós consideramos, né? Ele serve de remédio, aí é minha guia. Para mim fazer um cordão para vender, eu tenho que pedir licença, tenho que preparar para aquela pessoa usar, que nem eu tenho ali. Eu não vendo para ganhar dinheiro de qualquer jeito. Eu peço que ela serve de limpeza, que serve para menina, aquela doença de asma. A gente faz o chá para a criança beber, faz o pozinho dela, então é medicinal, né? Aqui é mulungum o nome dela. Eles utilizam seus artesanatos de diversas formas, como por exemplo, para fins religiosos, como os rituais de cura, para rituais políticos, para a realização de manifestações de dança, bem como para o uso cotidiano. Uma outra expressão típica é o toré. Um misto de dança e cantos religiosos com um ar cerimonial, e que possui um caráter cerimonial solene e bem característicos da cultura original indígena. Caiu a folha da Jurema, seu João da Mata é caboclo de pena, com duas flechas penduradas na cintura, a uma mata e a outra cura. Com duas flechas penduradas na cintura, a uma mata e a outra cura.
Caiu a folha da Jurema, seu João da Mata é caboclo de pena, com duas flechas penduradas na cintura, a uma mata e a outra cura. Até aqui fizemos um pequeno recorte sobre os tabajaras de Periperi. E é isso que sempre devemos ter em mente quando se trata de um levantamento dessa natureza, de que esse é um recorte que muita coisa pode ter ficado de fora. Mas é graças a esses estudos que aprendemos que os tabajaras são um povo indígena com uma história rica e complexa, que desafia estereótipos e preconceitos comuns em relação aos povos originários. Os tabajaras de Periperi se envolvem em diversas atividades econômicas, incluindo trabalhos urbanos e rurais, produção de artesanato e ensino de práticas sustentáveis. Isso mostra que eles não se limitam a uma vida tradicional de caça e pesca, como muitas vezes são erroneamente estereotipados os povos originários brasileiros. A arte e cultura tabajara são distintas, baseando-se na utilização de materiais naturais coletados da natureza. Seu artesanato é versátil, servindo a fins religiosos, cotidianos e decorativos. Sua organização política envolve líderes religiosos, os pajés, e líderes políticos, os caciques, que desempenham um papel fundamental nas decisões da comunidade. A religião dos tabajaras de Periperi é sincretista, incorporando elementos do cristianismo, umbanda e religião indígena, liderada pelo pajé Chicão, que também atua como rezador. No geral, as informações destacam a importância de desafiar estereótipos e preconceitos em relação aos povos indígenas, reconhecendo sua diversidade, participação ativa na sociedade e contribuições culturais valiosas. Os tabajaras são um exemplo vivo dessa riqueza cultural e resistência que os povos tradicionais brasileiros possuem. Sendo assim, merecem o reconhecimento não só por serem eles o que são, mas por acima de tudo trazer ao Piauí de volta ao mapa dos povos indígenas, retirando desse estado o estigma de ter eliminado todos os seus indígenas. Nai, nai.